Continuar aí no nosso assunto sobre planejamento, e hoje nós vamos falar do planejamento estratégico, né? Vocês já estudaram, já conhecem alguma coisa do planejamento estratégico? Alguém conhece? Ou vai ser tudo novo? Mais ou menos, Bianca. A gente tem uma noção mais ou menos do que pode ser, né? Mas saber ao certo como é que funciona, não. Então tá, então vamos lá, né? Assim, algumas coisas do planejamento estratégico, ele vai ser, como que eu vou dizer? Algumas premissas dele a gente já viu na característica do planejamento de longo prazo, né? No planejamento em si, que tem muita coisa do planejamento estratégico que ele é básico, sempre visando o longo prazo. Então, como a gente vai visar o longo prazo, algumas coisas às vezes vai parecer um pouco como se fosse repetido, né? Mas a gente vai ver na prática que na verdade não se trata de uma repetição, né? Mas que são premissas que elas são fundamentais tanto para um planejamento de longo prazo quanto para um planejamento estratégico, tá? Então vamos lá no nosso planejamento estratégico. Gente, o seguinte, né? Primeiro vamos começar com o próprio conceito em si do planejamento estratégico e o que ele é, né? O planejamento estratégico em si, ele, querendo ou não, ele sempre vai englobar, né, algumas metas de longo prazo. Ele vai estar atrelado a essa questão do planejamento de longo prazo. No entanto, só um minutinho, pessoal. Amor, atende o Gustavo aqui para mim, por favor. Fala com ele, vê com ele o que quer que eu retorno. Você está compartilhando a sua tela? Tô, vocês não estão vendo, não? Não. Já avisar logo. Isso aí, obrigada, viu, Bianca? Ai, gente. E eu coloquei lá, mas vocês chegaram a ver? Algum momento? Sim. Sim. E agora, vocês estão vendo? Sim. Então tá bom. Agora sim. Então tá. Então o que acontece, né? Ele vai estar sempre atrelado a essa questão do planejamento de longo prazo, né? Que a gente já viu. No entanto, dentro do planejamento estratégico, a gente vai ver que a gente pode definir, né? Algumas metas, algumas premissas que elas vão ser da ordem tanto de natureza qualitativa quanto quantitativa, né? Os tipos de metas. E a gente vai ver também exemplos do que é isso, né? Então, na verdade, o que a gente vai fazer dentro do planejamento estratégico? Nós vamos definir essas metas de longo prazo, mas para a gente definir essas metas de longo prazo, a gente vai precisar ter algumas etapas que são anterior, né, a definição dessas metas, que vai atingir realmente de uma forma bem direta a organização, né? Quanto às decisões que ela vai tomar, os objetivos e políticas, né, internas da organização e realmente qual que é o caminho que ela vai querer trilhar quanto organização, tá? Então, a gente, dentro do planejamento estratégico, a gente vai literalmente fazer uma análise e desenvolver, né, estratégias dentro desse ambiente corporativo, lembrando, pessoal, que o planejamento estratégico, ele sempre tem uma característica de longo prazo, né? Claro que a gente pode tirar algumas premissas, algumas metas e colocar essas metas para ser atingidas num curto prazo, mas basicamente a gente vai determinar metas de longo prazo. E dentro dessa determinação de metas, né, a gente também vai precisar desenvolver o plano de ação para a gente poder conseguir atingir essas metas e também desenvolver avaliações de desempenhos, né? Uma forma para a gente poder medir se essas metas se elas estão sendo alcançadas ou não,
tá? E o mais interessante também, no caso do planejamento estratégico, a gente vai ver que a gente pode fazer ele como se fosse por unidade de negócio, né? Ou por linha de negócio. Então, por exemplo, eu posso criar uma ação dentro do planejamento estratégico voltado, por exemplo, para a área de marketing, voltado para a minha área de produção, voltado para a minha área financeira, ou seja, eu consigo, né, dentro desse planejamento estratégico que a gente vai fazer, incluir e englobar toda ali aquela organização, visando literalmente decisões, né, auxiliando o processo de tomada de decisão de uma maneira mais macro, né, e também de uma maneira bem mais micro, quando a gente vai falando aí dentro dessas linhas, essas unidades aí de dentro da organização, que elas vão poder ajudar a gente a alcançar esse objetivo final que vai ser definido dentro do planejamento estratégico. Beleza? Beleza, pessoal? Beleza. Então, tá bom. Então, assim, pessoal, além disso, né, que a gente falou aqui, que já é básico, algumas coisas a gente já até tinha falado, né, é importante dentro do planejamento, que é onde a gente vai determinar os objetivos, né, e como que eles vão acontecer. Mas eu trago aqui para vocês dois principais autores que eu gosto muito, e eles trazem, né, alguns conceitos, como que eles entendem e eles veem o planejamento estratégico. E aí a gente também vai falar bastante, né, como a gente já tem falado aí nessa questão do planejamento, a importância da empresa se conhecer quem é ela, quais são os fatores de sucesso, né, ou o fator-chave de sucesso dela, para que ela possa seguir ali visando aquele seu objetivo, né? Então aí vamos ver aí o que o Moshman fala, né? Moshman e Fish. Olha, pode-se conceituar, então, o planejamento estratégico como aquele planejamento que, centrado na interação da empresa com seu ambiente externo, né? Mais uma vez aqui, a interação da empresa, ambiente externo, vai nos remeter ao quê? A visão sistêmica da empresa que a gente já falou há algum tempo atrás, tá? Aí focando as ameaças e oportunidades ambientais, aquela questão que a gente precisa realmente visualizar, né, quais são as nossas potencialidades, tanto no nosso ambiente interno quanto externo, né? Evidenciando seus pontos fortes e fracos e definir as diretrizes estratégicas. Ou seja, gente, quando a gente fala de planejamento estratégico, nós vamos falar aqui hoje também, não tem como a gente fugir da análise de SWOT, que é onde que a gente vai ver aí, né, como que a gente vai definir esses pontos fracos e pontos fortes, tá? E para ajudar a definir essas estratégias empresariais, tá? E também para analisar realmente o ambiente onde que a gente está inserido, tá bom? Agora, mais uma outra definição aí bem interessante, né? Que é o desenvolvimento de missão, que a gente vai falar hoje, né? Missão e visão estratégicas, estabelecimento de objetivos e decisão sobre uma estratégia, são tarefas básicas de estabelecimento de rumo, né? Dentro do planejamento estratégico, gente, a gente precisa necessariamente nortear a organização para aquele objetivo dela, né? Onde ela quer chegar. E para isso, a gente vai ver isso hoje, né, na nossa aula, como é importante e é necessário que você tenha isso bem definido, qual que é a sua missão, qual que é a sua visão e quais são os seus valores, né? Porque isso vai fazer com que a empresa ela saiba quem é ela, que ela tem uma identidade. E essa identidade, quando a gente sabe quem nós somos, nós estamos muito mais fortes e a gente consegue, né? Chegar até o nosso objetivo, a gente consegue traçar realmente o caminho aonde que a gente quer chegar, tá? Então, vai nos dar o quê? Rumo, direção.
Então, esse rumo de direção, eles vão indicar o rumo que a organização ela vai percorrer, né? Quais são os objetivos, os desempenhos que ela quer atingir, tanto de curto quanto de longo prazo, né? E quais são as mudanças que ela precisa gerar, interna e externa, para ela poder conseguir alcançar esse objetivo, tá? Então, assim, é aquela coisa, né? Se a pessoa não se conhece, não sabe quem ela é, o que ela vai oferecer, né? Ela está completamente ali perdida. Então, a gente precisa, né? As organizações, de uma forma geral, ela precisa saber quem ela é, tá? Qual que é o propósito dela para que ela consiga chegar até esse objetivo dela ali, que são os estabelecidos, né? Essas metas aí, ok? Quer ir até aqui, gente? Ok. Querem complementar alguma coisa por enquanto? Não. Então, beleza. Olha só, nós temos aqui, né, na tela 3 premissas básicas, gente, que vai literalmente, né, ser o primeiro ponto sobre como a gente vai elaborar e como a gente inicia esse planejamento estratégico, né? Nós temos aí 3 perguntas na nossa tela, que são 3 perguntas básicas, tá? Que isso serve, né? Novamente falando que o planejamento, as técnicas de planejamento, elas são voltadas para o mundo corporativo, organizacional, mas nós também podemos aplicar na nossa vida pessoal, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, a gente precisa saber fazer um diagnóstico da nossa situação atual, da situação onde que a empresa está hoje, né? Ou seja, onde nós estamos, qual que é o meu ponto de partida, né? O que que eu tenho, quem que eu sou, tá? Então, eu preciso fazer esse diagnóstico para que eu consiga dar o meu próximo passo, né? Depois de fazer esse diagnóstico dessa situação atual, né? O que eu preciso fazer? Olha, para onde que eu quero ir? Né? Eu estou aqui hoje, estou aqui sentada estudando planejamento estratégico, tá? Mas o que eu quero fazer com isso? Para onde que eu quero ir? Eu quero ser um controle de uma organização? Eu quero ser um contador? Eu quero trabalhar numa outra grande corporação? Eu quero empreender um outro negócio? Né? O que eu quero fazer? Para onde eu estou indo? Tá? E quando a gente faz essa pergunta, para onde eu quero ir, aonde eu quero chegar, eu preciso responder algumas questões importantes, que está aí, olha, na parte de baixo, é onde que eu preciso definir qual que é a minha missão, ou seja, qual que é o meu propósito, para que eu existo, né? O que eu tenho como propósito de vida, como propósito profissional? Quais são os meus objetivos, né? E aí, dentro disso, de todos esses conceitos, aí sim eu vou poder determinar políticas corporativas, né? E políticas, inclusive, para nós, quanto pessoas, seres humanos, né? Que é a forma como que a gente vai executar, né, esse planejamento. E a partir daí, quando a gente define essas políticas, a gente pode estabelecer quais serão as estratégias, né? O que eu vou fazer para eu poder chegar até esse objetivo, que é algumas coisas que nós já falamos. Mas agora, pessoal, a gente tem mais uma pergunta que é muito importante, né? Como que nós iremos para alcançar esse objetivo? Tá? Porque simplesmente você não pode ir de qualquer jeito. Por exemplo, se eu chegar agora e falar assim, olha, eu quero correr na maratona de Boston. Não vou conseguir correr 2 quilômetros. 2 quilômetros eu vou ir correr e vou morrer na praia lá. Porque não tenho preparamento físico, né? Eu não me preparei para eu chegar até esse meu objetivo, que seria correr lá na maratona de Boston. Então, como nós iremos, né? A gente precisa se preparar para isso. A gente precisa ir preparando o caminho, né? Passo a passo, sempre com a intenção de conseguir alcançar aquele objetivo, né? Eu gosto muito de uma palavra, né? E tem
procurado aplicar isso, inclusive na minha vida pessoal, que todas as coisas que a gente vai fazer, a gente se dispõe a fazer, a gente tem que ser muito intencional. E intencional, pessoal, é quando a gente vai fazer focado naquele objetivo, dentro daquela meta ali, e sempre visando o resultado, né? Então, a gente tem que saber como que a gente vai chegar lá. Tá? A gente precisa determinar essas estratégias que serão estratégias de solução que vai nos ajudar a chegar até o objetivo que foi inicialmente determinado ali. Tudo bem? Tudo bem, professora. Então tá. Agora, olha só. Não adianta a gente saber para onde, né, a gente vai, né? Mas também a gente precisa saber com quem nós vamos, tá? Tô trazendo aí uma frase bem interessante, né? De um artigo científico que eu li e que dentro das entrevistas, né, que aconteceu dentro desse artigo, um dos empresários fala assim, que eu coloquei a frase aí dele, né? O importante é saber quem são as pessoas que estão com você. Né? Saber, né, se eles compartilham a sua paixão, a sua determinação com flexibilidade mental para se adaptar sempre que necessário. Então, o que acontece? Não adianta só eu saber onde que eu vou, mas eu preciso saber também quem está comigo. Aí, pessoal, isso inclusive dentro do ambiente corporativo, por isso que as empresas, de uma forma geral, ela quer o quê? Ela quer funcionários que vistam a camisa da empresa, porque quando você veste a camisa ali daquela empresa, você passa a compartilhar, né, aquele mesmo objetivo, a mesma paixão, a mesma determinação. Tá? Porque se vocês não se o funcionário e a empresa não trabalham com objetivos bem definidos, né? E mais uma vez aí a gente reforça como que é importante a organização comunicar as estratégias, comunicar para onde ela está indo, qual é o planejamento, para que todo mundo tenha uma única direção, né? E lembrando sempre, pessoal, que dentro desse percurso pode acontecer várias coisas. E a gente precisa de quê? De flexibilidade, né? Na aula passada nós falamos que o planejamento ele precisa ser, né, flexível, que ele não pode ser um planejamento rígido, porque se ele é um planejamento rígido, a gente coloca o gestor na empresa como se ele estivesse preso numa camisa de força e obrigando ele a tomar decisões que não tem, né, que não vão ajudar a empresa a conseguir alcançar aqueles objetivos, o objetivo e as metas dela, né? Então, essa flexibilidade, ela vai ser necessária tanto para o gestor, tanto para o controle, quanto para cada um dos colaboradores que estão ali, né? A gente tem que ter essa flexibilidade e ter um espírito, né, e um comportamento buscando se adaptar às situações que vão acontecer. E nesse percurso pode ser que aconteça coisas chatas que você vai ter que se mover e se adaptar àquela realidade, né? E isso também, inclusive, para quando a gente fala de planejamento pessoal, né? A gente tem que ter essa flexibilidade, porque senão a gente não consegue chegar até qual é o nosso objetivo, tá? E também, assim, aí vai uma questão aí, tanto organizacional quanto pessoal. A gente precisa saber quem está do nosso lado. Por quê? Porque aquele ditado, né? Uma laranja podre empodrece todo o cesto, né? Então, se você tem uma laranja podre ali e tá junto com tanto de laranja que está boa, rapidinho, a que está podre contamina uma, que vai contaminando a outra, e isso vai fazendo o quê? Vai fazendo com que a gente perca o foco, né? Quando a gente fala de planejamento, a gente tem um objetivo, a gente precisa ter foco. Então, é muito importante a gente saber as pessoas que estão caminhando junto com a gente, tanto no ambiente corporativo, a empresa de uma forma geral, né? Ela precisa de pessoas que estejam ali trabalhando com a visão de conseguir esses objetivos para que a gente não perca o foco, tá? Beleza?
Beleza, pessoal? Aí? Beleza. Sim, tá tranquilo. Tá. Então aí, gente, a gente tem aí, né, algumas coisas sobre a origem, né, desse planejamento estratégico. A gente já tinha falado na origem da palavra estratégia, né, em uma das nossas aulas passadas, quando eu contei para vocês que a origem da palavra estratégia, ela vem realmente das técnicas de guerra lá dos generais, né? E foi também a partir daí que surgiu o planejamento estratégico. Quando os estudiosos eles perceberam que as técnicas ali utilizadas nos campos de guerra, né, elas poderiam também ser utilizadas e aplicadas dentro do ambiente corporativo, porque acontece uma guerra ali também, né, guerra por cliente, guerra pelo crescimento, eles viram que aquelas estratégias utilizadas no campo de guerra, elas poderiam ser adaptadas e implementadas dentro de um contexto, né, econômico ali, político-social. Então, baseado nessa observação, né, eles fizeram algumas pesquisas em gestão empresarial mesmo, e eles perceberam, eles comprovaram, né, que essas estratégias, né, elas poderiam ser transformadas num conjunto ali de plano tático, de estratégia mesmo, de contingência dentro daquela organização para determinado ambiente ali econômico, de acordo com aquilo que estava acontecendo ali no ambiente externo, né? Então, a partir daí, foi se adaptando, foi se aperfeiçoando esse planejamento, até chegar hoje no que a gente tem aí como planejamento estratégico, tá? E para a gente poder iniciar, estruturar esse plano, né, a gente tem uma metodologia, né, gente? A metodologia seria os passos para a gente poder fazer a elaboração e a estruturação desse plano estratégico. Tá bom? Que na verdade a gente precisa levar em consideração, né? A gente tem que observar quais são as áreas, as funções que vão ser envolvidas dentro desse planejamento. Né? Por quê? Porque se eu tenho um objetivo, né, eu vou ter que saber, olha, para eu conseguir esse objetivo, eu preciso mudar aqui, eu preciso mudar ali, né? Eu preciso envolver tal pessoa, eu preciso envolver tal setor, tá? E quando a gente faz isso, né, determinando ali quais são as funções e as áreas envolvidas, a gente mexe também, a gente consegue ver quais são as hierarquias dentro daquela estrutura ali organizacional, dentro, né, de um organograma, que serão envolvidas ali dentro daquele planejamento. Visualizado isso, né, o que vai acontecer? A gente vai precisar definir quem serão os responsáveis para poder colocar, para operacionalizar esse plano, ou seja, quem são as pessoas que vão colocar esse plano realmente em prática, tá? Que vão fazer as coisas acontecerem e vão fazer o acompanhamento, tá? Depois que a gente já coloca, já define quem são essas pessoas, né? Ou quem é essa pessoa que vai fazer esse acompanhamento do planejamento estratégico, nós vamos trabalhar, né, pessoal, na questão da identificação dos nossos dados internos, né, para saber quais são os meus dados hoje, né? Ou seja, onde eu estou, né? O que eu preciso considerar hoje internamente, né? Quais são as minhas expectativas? Quais são os resultados que eu tenho hoje, que eu vou considerar, para eu saber qual que vai ser o meu pontapé inicial, tá? E logo depois, quando a gente faz essa análise de dados internos, nós vamos ver em relação aos dados externos, né? O que eu preciso considerar? Eu preciso considerar algo que está acontecendo no mercado de uma forma geral? Quais são as minhas possibilidades? Quais são as minhas fraquezas? Que daqui a pouco a gente vai falar sobre a questão da análise SWOT, tá? Então, basicamente, gente, a metodologia, ela vai passar por esses passos principais, tá? Antes da gente implementar o plano. Mas,
Depois que a gente já tem isso previamente definido, nós temos ali algumas sequências que são obrigatórias para a gente poder conseguir implementar esse planejamento estratégico. Então, a primeira aí vai ser a determinação da missão da empresa. Nós vamos falar isso de uma maneira um pouco mais detalhada daqui a pouco. Depois que a gente faz essa determinação dessa missão da empresa, né, aí a gente vai conseguir fazer essa análise ambiental, que é onde vai entrar a análise SWOT, né, que a gente vai fazer a identificação dos fatores chaves de sucesso, das oportunidades, dos pontos fracos, tá, dos pontos fortes. E aí fazer essa análise ambiental, tanto interna quanto externa ali da organização. Feito essa análise, a gente vai passar para o estabelecimento das diretrizes e dos objetivos. Por quê? Eu não posso estabelecer um objetivo se eu não paro para poder fazer essas reflexões tão importantes que é a determinação da missão e a análise ambiental. Porque senão a gente vai estar literalmente fadado ao fracasso. Tá? Então, ela é um passo que ele é essencial, que ele é determinante para a gente poder conseguir atingir ali o objetivo da organização, tá? Quando após a gente determinar esse objetivo, gente, aí a gente vai determinar as estratégias, né? Ou seja, como a gente vai chegar lá. E aí, como a gente, depois de determinar essa estratégia, aí a gente tem que vir e fazendo sempre a avaliação da estratégia, para saber se ela está funcionando, se não está funcionando, se a gente precisa readaptar, tá? Agora, vamos aí para o primeiro, que é tão importante, que é determinação da missão da empresa. O que vocês acham que que venha a ser missão da empresa? A missão, de uma forma geral, a palavra, né? O que significa? Como que vocês poderiam aplicar isso aí, esse sinônimo, conceito aí de missão? Objetivo? Objetivo, que mais? Quem mais, gente? O que é a missão? A missão, até a própria palavra eu penso que até a própria palavra já fala o que é, né? A missão, qual que é a missão da empresa, o que ela vem fazer, o que ela vem entregar de diferente. Eu penso que são o que ela, tipo assim, os objetivos que ela quer chegar para dar para um cliente um produto que ela quer ser a melhor, por exemplo, no mercado, entendeu? Pensa assim, então a missão ela está mais ou menos envolvida nisso. Que mais, gente? Quem mais? Vamos pensar junto aí o que é missão. Nós já falamos aí que pode ser que são os objetivos, né? Que mais, pessoal? Vocês acham que vem a ser missão? Peraí, alguém tá mandando aí no chat, mas eu não tô conseguindo ver o chat. Vai falando aí para mim, alguém que tá lendo o chat aí. Que mais? Ninguém mais, não? Quer arriscar? Não tem certo e errado, não. Aqui a gente vai aprender juntos. Olha só. É o que? O compromisso. É o compromisso com o quê? A gente chama a missão como a razão de ser da empresa, né? Isso, a razão de ser da empresa, né? Normalmente, pessoal, a missão, ela tá muito ligada, né, com o propósito, né? Quando a gente fala de propósito, a gente vai falar sobre o porquê que eu faço algo ou porquê eu existo. Né? Qual que é o seu propósito? O propósito seu quanto empresa ou o seu propósito quanto pessoa, como ser humano, tá? Para que você existe? Isso é missão. Quando a gente consegue ver isso claramente, por que eu existo, a gente está ali formando a nossa missão e formando uma parte da nossa identidade.
tá? A gente precisa ter essa identidade bem formada, né? Para a gente saber quem nós somos. Porque quando essa identidade ela está bem formada, bem estabelecida, né? A gente consegue dar sequência na nossa vida, a gente consegue caminhar. Por exemplo, um adolescente, normalmente, né, pessoal, o período da adolescência humana é o período onde a gente precisa reforçar quem é a nossa identidade, né? Aí acontece vários conflitos, né, que são comuns os adolescentes viverem isso, né? Então ele não sabe quem ele é, uma hora ele é uma coisa, outra hora ele é outra coisa, uma hora ele gosta disso, passou 5 minutos ele já não gosta, por quê? Porque ele está ali completamente perdido em si, né? Ele não tem uma identidade, ele não tem uma missão, ele ainda não sabe qual é o propósito dele. No decorrer ao longo dos anos, né? As coisas elas vão ficando vão se clareando ali para eles, né? Apesar que a gente tem aí bastante adultos ainda que isso ainda não foi resolvido para eles, mas isso aí é cada um, né? Mas, por exemplo, ao longo do tempo, isso vai ficando mais claro, mais nítido, e a pessoa vai conseguindo ali definir a identidade dela. Quem que essa pessoa é, né? Para onde que ele está indo? O que que ele vai fazer? Aí, por exemplo, o próprio adolescente, ele vive tantos conflitos, né? Ai, qual curso superior que eu vou fazer? Eu vou fazer curso superior, vou fazer faculdade, não vou, eu vou trabalhar, eu vou viajar. Ou seja, dentro daquele turbilhão ali de sensações, de emoções, de desafios que ele vê ali pela frente, ele precisa definir a própria identidade para que ele consiga caminhar. Muitas pessoas não conseguem definir essa missão, esse propósito de vida dela, e ela fica perdida. Né, e às vezes não consegue desenvolver e colher frutos, porque ela realmente ali não conseguiu ainda definir qual que é o propósito de vida dela, por que ela existe. E isso, gente, é identidade. Isso acontece com o ser humano e acontece também com as organizações. As organizações, ela precisa se conhecer, ela tem que ter isso muito claro, né? Quem ela é e qual que é o propósito dela, por que ela nasceu. Toda empresa, ela nasce literalmente com uma missão, ela nasce com um propósito. E isso tem que estar bem claro para os gestores e para a organização, porque aquilo vai dando um norte para ela, tá? Então, dentro desse processo de identidade, tá? É considerado, inclusive, o ponto mais crítico do planejamento estratégico, porque vai exigir da organização, dos gestores, dos próprios sócios, né, dos donos da empresa, parar para poder pensar nisso. Por que a minha organização ela existe? Para que essa empresa existe? Tá? Então, por isso que em muitas empresas, quando a gente vai até alguma empresa, a gente encontra lá alguns quadros com a missão, visão e valores. Por quê? Porque isso tem que estar muito claro, porque ela não pode perder o foco de quem ela é, de qual e para que ela existe. Então, por isso que é muito importante que essa missão e essa visão, que a gente vai falar também daqui a pouco, ela esteja escrita, tá? Por quê? Porque quando aquilo fica escrito, aquilo fica exposto, né? E a gente consegue sempre visualizar ali para a gente nunca perder o foco do que e por que aquela empresa existe. Tá? Então, a partir dali, daquele propósito de existência, é que a gente vai seguindo ali a vida ali da empresa, né? Igual, por exemplo, vamos falar de missão, né? Uma empresa ou uma pessoa qualquer que seja, ela pode virar e falar assim, olha, não, a minha missão é acabar com a fome no mundo. Pode ser a missão de vida da pessoa. Aquela pessoa ela vai viver para isso. Pode ser que ela não consiga atingir, cumprir essa missão, mas pode ser uma missão, tá? Outro exemplo de missão que pode ser, né? Vamos supor uma empresa de tecnologia. Qual que é a missão? Ser a empresa de tecnologia no Brasil,
né, com maior índice de, vamos pensar aí, de inovação. Isso é uma missão, ou seja, meu propósito é isso, e eu vou caminhar, eu vou me esforçar para que eu seja isso, que eu consiga atingir esse alvo, de ser a empresa de tecnologia que mais gere inovação no Brasil. Isso aí é uma missão, ou seja, para que eu existo, tá? Qual que é o meu propósito realmente de vida, tá certo? Isso ficou claro? Ficou, pessoal? Sim. Beleza. Aí, olha só, então, fechando aí, né? Essa missão aí da empresa, né? Tem que ser literalmente essa declaração bem clara para ela mesma e para todos os outros, tá? Para os clientes interno e externo. De quem é, qual que é o propósito daquela organização, tá? Qual é a finalidade, por que ela existe e por que ela foi criada. Ou seja, é o DNA ali mesmo, daquela empresa ali, definindo a identidade dela. E isso, gente, nossa missão, nosso propósito é algo que não se muda, tá? Ou seja, eu nasci para isso, tá? Aquilo ali é para qual eu fui criada, que eu fui formada. Então, isso, a missão e o propósito é algo que não se varia com o tempo, tá? Isso é algo que é imutável, a sua missão, tanto quanto empresa, quanto também aí pessoa. Mesmo que às vezes, né, essa missão ela pareça impossível, tá? Igual a gente tem a figura aí do ratinho. Tem um ratinho ali, igual o Tom Cruise aí ali na Missão Impossível, visando ali comer o queijo. Tá dentro de uma ratoeira. Mas ele vai, da forma como ele puder, trabalhar para poder conseguir essa missão dele, que é alcançar ali o queijinho dele e comer. Mesmo que aquilo custe a própria vida dele. Ele vai trabalhar e focar sempre naquela missão, que é o propósito da existência dele. Beleza? Certo? Professora, Oi? a Thaís mandou assim no chat: missão, qual o intuito da empresa, tanto para quem ela vai vender ou prestar serviço, quanto para os seus membros internos? Eu não entendi o início da pergunta. Eu ouvi bem o Eu final. também Deixa eu não, ver aqui, ó. eu também, Deixa eu ver se eu eu consigo também não ver aqui entendi no muito não. Vê se você chat. consegue ver. Eu dei ver o chat aqui. Ô, gente, eu não tô vendo o chat aqui, não. Vocês estão vendo? Achei aqui. Aí, Vamos lá. Missão. Qual o intuito da empresa, tanto para quem ela vai vender ou prestar serviço, quanto mais para os seus membros internos? O que acontece, Thaís? Isso, a missão em si, ela é importante tanto para a empresa, igual você está colocando aí, para ela saber, e realmente para os consumidores dela. Né? O seu produto, por quê? Porque isso tudo, gente, é um conjunto, né? A missão ali, essas questões que a gente está definindo da nossa identidade, ela vai refletir no produto que você vende, ela vai refletir no serviço que você presta, tá? Então, todos esses seus clientes interno e externo, ele precisa saber, e isso tem que estar coerente com aquilo que você realmente está vendendo ou que você está produzindo. Tem que ser de acordo com a sua identidade, quem você é. Porque se ele não tiver isso bem alinhado, tá? Isso vai acabar sendo uma mentira. Tá? E quando a gente não coloca isso em prática, a gente continua perdido e a gente sai do foco e a gente não consegue produzir resultados, tá? Porque empresas, né, e até mesmo nós, quanto pessoas, a gente trabalha sempre visando resultados. E se você não tem isso, tá? Respondido, Thaís, eu não sei se ele ficou realmente, se foi uma pergunta ou se foi algo que você quis complementar, né? O quanto que essa questão da missão da empresa é importante, tanto para o produto quanto para os clientes ali da empresa. Deixa eu ver ali, que ela me respondeu ali.
Vamos ver. Você, gente. Ah, entendi. Tá, agora ficou entendido. Então, pessoal, quando a gente vai fazer, né? Quando nós vamos determinar, parar para poder pensar nessa missão da empresa, né? Como eu disse, ela vai exigir dos gestores ali, né? Pensar mesmo qual que é o seu propósito. E a gente também precisa, para isso, né? Ele precisa levar em consideração alguns pontos importantes. Por exemplo, né? Qual que é a relação que eu quero atingir entre o mercado e o produto? Então, ou seja, qual tipo de serviço que eu vou prestar? Qual tipo de produto eu vou vender, né? Que eu estou vendendo? Qual que é a minha proporção ali de atuação no mercado? Isso tudo vai definir quem é sua, vai definir não, né? Ele vai afetar na sua identidade. Qual que é a natureza da sua operação? Hoje, né? Pós-pandemia, tudo é digital. Então, qual que é o seu tipo de negócio? Onde que você opera? É no mercado externo, no mercado interno, é no mercado digital, é no mercado local? Você vai produzir produtos da agricultura, produtos tecnológicos, isso tudo vai abarcar para que você consiga identificar quem você é. Então, você tem que parar para poder analisar isso, né? Quais são os benefícios que eu posso, inclusive, oferecer para o mercado através do meu produto e também para os clientes da empresa de uma forma geral, né? Quais são as vantagens, quais são os diferenciais dessa empresa? Gente, parece que é tudo igual, mas não é. Se você não para poder pensar isso, é complicado de você determinar quem você é. Né? Você tem que saber isso, qual que é o seu produto, onde que você vai atuar, isso tudo tem relação com a sua missão, com o seu propósito, né? Qual que é a sua capacidade, sua competência técnica, em que você é bom, né? Você tem disponibilidade de recursos para poder crescer ou não, de suprir as necessidades que vão surgir? Isso tudo vai fazer parte do seu propósito, né? Qual que é a estrutura física e organizacional da cidade, né? Onde que hoje ela está estabelecida? Aqui também nós vamos envolver dentro da determinação da missão da empresa a questão da análise SWOT. O que eu sou boa, o que eu não sou, os nossos pontos fracos, pontos fortes, quais são as oportunidades que eu tenho, quais são, né, as minhas fraquezas. Se é uma empresa que já existe há algum tempo, que não é uma empresa que está nascendo agora, né? Porque, na verdade, eu acho que esses conceitos de visão, de missão, né, de valores, eles deveriam nascer junto com a empresa, junto com o seu CNPJ, né? Inclusive, por exemplo, se você tem uma intenção de ter um escritório de contabilidade, quando o seu empresário chegar lá e falar, estou querendo abrir uma empresa XXX, é nossa, né, obrigação também, falar, não, que bom, não, vou abrir. Mas deixa eu te dar uma dica aqui para gestão. Já vai pensando qual que é a sua missão, por que a sua empresa ela vai existir? Né? Por que você está abrindo uma empresa? Qual vai ser a sua visão? Onde que você quer chegar? Quais serão os seus valores? A gente pode, né, e a gente deve orientar os nossos clientes sobre esses aspectos tão importantes na hora da gente abrir uma empresa. Tá? Então, quando a gente não precisa esperar com que essa empresa cresça, sofra ali, para ela poder determinar isso, não. Quando ela já nasce com essa identidade bem formada, a chance dela dar certo e dar certo mais rápido, ela é maior, né? Então a gente tem que ficar aí bem atentos nessa questão, inclusive para a gente poder orientar os nossos clientes, né? Agora, além da missão, gente, a gente tem a visão da empresa, né? Que às vezes a gente confunde o que é visão e o que é missão da empresa. O que vocês acham que é uma visão da empresa? Hã?
que vocês acham que seja visão, gente? Professora, Visão é onde a seria empresa quer que a chegar. missão, ela é isso aí que o Marcelo falou. Eu colocaria também como, se a missão é o meu objetivo da minha existência, a minha visão é onde que eu quero chegar e o que eu quero alcançar, né? A longo prazo, no caso. Isso mesmo, gente. E o que que acontece? A visão é exatamente isso, é onde que eu vou querer chegar, né? Deixa eu ver aqui no chat. Alguém mandou aqui no chat, senão eu vou acabando perdendo, né? Metas a serem alcançadas. Também, né? Metas a serem alcançadas, porque é onde eu quero chegar, né? Qual que é a diferença básica da visão e da missão da empresa? Primeiro, a gente já falou da missão, que a missão é o propósito, por que eu existo. E a gente viu e a gente aprendeu que missão é algo que não se muda, ele é imutável. Agora, a visão não, né, gente? A visão, ela é algo que, inclusive, dependendo, ela precisa mudar, né? Porque vai ser de acordo com os nossos objetivos. O que eu quero me tornar? Né? Por exemplo, em 5 anos, minha visão, em 5 anos ou em 10 anos ser a melhor contadora do Brasil. É a minha visão, né? Ou seja, é onde que eu quero chegar. Aí, digamos, eu coloquei lá em 5 anos ser a melhor contadora do Brasil. Chegou os 5 anos. Vamos supor que eu consiga atingir, conseguir chegar até lá, essa é a minha visão. E aí, acabou? Acabou, meu propósito já deixou de existir, porque eu consegui chegar a ter a visão, conseguir cumprir ali qual é a minha meta, o meu objetivo, e aí? Então, a visão é algo que a gente precisa, inclusive, mudar. Né? Não ela vai existir por um tempo, por um tempo pré-determinado. Ela não vai ser algo que vai ser como a missão, que ela é algo imutável, fixo, né? Então, essa visão, gente, é algo que vai dar literalmente visão para a gente, vai nos dar um foco, tá? Vai levar a gente para o alvo, né? Por exemplo, eu era míope, muito míope mesmo. Eu tinha 7 graus de miopia em cada olho. Graças a Deus eu fiz cirurgia, né? Então, o que acontece? Quando eu tirava as minhas lentes de contato, eu tirava o meu óculos, gente, eu não enxergava nada. Não enxergava nada. Nada, nada, nada. Então, eu ficava ali completamente perdida, né? Ficava ali tateando. Por quê? Porque eu não tinha uma visão. Eu não tinha algo que clareasse a minha visão para que eu pudesse ver o que estava acontecendo ao meu redor e para eu conseguir, por exemplo, chegar até o lugar onde eu poder calçar um sapato. Ou nem que seja para eu ir no banheiro, pegar ali a minha lente de contato e colocar no olho, né? Então, assim, quando a gente não tem visão, a gente literalmente fica perdido. E o papel da visão é isso, é de clarear tudo que está ao nosso redor para nos dar um direcionamento, né? Então, isso, depois que a gente vai conseguindo os objetivos, né, a gente vai chegando até onde que a gente vai querendo chegar, a gente vai fazendo o quê? Nós vamos ampliando a nossa visão. Então, por exemplo, eu quero enxergar em 1 metro. Aí, digamos, eu tenho uma visão, consigo chegar até 1 metro. Então, para eu poder enxergar até 1 metro, eu tenho que dar 10 passos. Eu dou 10 passos e consigo chegar e visualizar ali daqui 1 metro. Mas 1 metro para mim mais ali, não dá mais, eu quero enxergar mais longe. Eu quero ir mais longe. Então, eu preciso fazer o quê? Melhorar ainda a minha visão. Eu vou ampliando o meu campo de atuação e vendo muito mais as possibilidades para que eu possa ir crescendo ali e sempre em direção, né, de ser melhor e de conseguir os meus objetivos. Então, gente, isso é independente, né? Eu até coloquei a frase aí do Fernando Pessoa, que é independente do tamanho que a gente se vê, né? Olha, porque eu sou do tamanho do que eu vejo e não do tamanho da minha altura, né? Por quê? Isso a gente pode ver uma questão
algo que está ali na nossa frente, né? Que é o tamanho que eu estou vendo, mas não o tamanho da minha altura. Eu vejo aqui a minha mão, mas a minha altura é muito maior do que aquilo que eu estou vendo, né? Isso então depende muito do ângulo que a gente está vendo ali. Então a gente precisa ter essa visão, né? E essa visão vai ajudar a gente a construir, a chegar e cumprir o nosso objetivo, tá? Então uma diferença básica aí, né? Para a gente não confundir visão com missão é que missão é propósito e propósito não se muda, né? Visão, não. A visão, ela tem que ser por um tempo pré-determinado, até com que a gente chegue lá e a gente alcance um novo campo de visão, ampliando ali os nossos objetivos. Ok? Beleza. Dúvida? Dúvida por aqui, pessoal? Querem complementar alguma coisa? Não. Beleza. Então, agora, o que a gente vai falar dos valores, né? O que é valor? O que é valor, gente? É a motivação da empresa? Hã? É a motivação da empresa, aquilo que faz ela estar sempre buscando melhorar, ativa no mercado. Isso também. Que mais, gente? O que seria aí valor? Envolve a ética. Isso aí, muito bem. Envolve ética. Que mais, gente? Aí, quem mais quer falar de valor? Que valor depende, né, gente? A gente pode estar falando de... olha aqui. A gente pode estar falando de valor financeiro, né? Quando a gente pode estar falando de outros tipos de valores que vão envolver essa questão também da ética em si, né? Então, olha só. Depois que a gente define quem nós somos quanto empresa ou quanto pessoas, que é a nossa visão, nossa missão, né? E a gente sabe aonde que a gente quer chegar através de uma visão, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa estabelecer algumas regras. Como que a gente vai chegar lá? E aí, essas regras de como a gente vai chegar lá vai passar por nossos valores, né? E os valores é onde que a gente vai definir as regras do jogo. Como que eu posso chegar? Exemplo, né? Nós temos aí os políticos, né? Tá aí época de eleição agora, né? E época de eleição vai acontecendo assim, tantas coisas. Aí você vai saindo nas ruas, as ruas estão cheias de obras, né? A pessoa ali querendo se mostrar nesse momento agora de eleição. Mas muitos políticos, né? Eles querem fazer o quê? Eles querem enriquecer. Mas eles querem enriquecer como? Através de um trabalho honesto, né? De um propósito honesto ali que ele tem, de acordo com aquela missão que ele tem como pessoa, como ser humano, ele tem uma visão, mas o valor é como que ele vai chegar lá, né? Quais vão ser as regras do jogo? Ele vai se envolver com corrupção? Ou para ele não importa isso, se isso vai ser por meio lícito ou ilícito, né? Então os valores, gente, eles vão estar literalmente muito atrelados àquela questão ética, né? Quais são as regras do jogo, né? Por exemplo, eu acho o seguinte, isso pessoalmente, tá? Que nós somos pessoas que a gente tem que ter bem definido alguns princípios, tá? A gente tem princípios e a gente tem, por exemplo, alguns paradigmas, né? Algumas situações. Princípio, gente, é algo que a gente não quebra. Isso é a minha filosofia, tá? A gente tem alguns princípios que a gente não deve quebrar. Que isso tem que ser valor para gente. Tem que ser algo que fala de quem nós somos,
né? Fala do nosso propósito, fala de quem nós somos como pessoa e fala também dessa minha visão, onde que eu quero chegar. Então, isso a gente está falando de princípio, que são os valores. Agora, paradigmas não, paradigmas e comportamento é algo que eu posso romper com aquilo desde que não quebre e não fira os meus valores, ou seja, os meus princípios, tá? Quanto pessoa. E na empresa, gente, é a mesma coisa. A gente precisa ter isso bem definido. Tá? A gente precisa saber quais são os nossos valores, quais são as regras do jogo, como que eu quero chegar lá. Eu quero crescer, mas aí eu quero pagar uma propina aqui para eu poder conseguir esse crescimento. Ou não quero ir por esse caminho. Isso é um valor, é um princípio que eu não abro mão. Eu posso demorar um pouco mais para chegar lá, mas esse meu valor eu não vou quebrar. Então, os valores, eles vão dizer disso, tá? Eles também têm que estar em consonância com aquilo que nós somos, que vai estar ali, já definido dentro da missão. Então, pessoal, isso tem a ver com aquilo que a gente acredita, ou seja, com as nossas crenças. Quem você é? Quem que aquela empresa acredita que ela é? Tá? Qual tipo de comportamento que eu vou ter? Quais são, dentro dessa questão do comportamento, as minhas atitudes, as minhas decisões, elas também vão ser tomadas, né? Tanto tomada de decisão quanto o comportamento que eu vou ter, ele também tem que refletir quem são os meus valores. E da mesma forma, eu não posso ter um valor, sendo que o meu propósito é outro. Tá? Então, isso tudo tem que estar muito bem alinhadinho para que a empresa ela realmente possa ter essa identidade bem formada, e quando ela tem essa identidade bem formada, a gente consegue estabelecer de uma forma mais clara os nossos objetivos, as nossas metas, né? Quem nós somos, para que ela realmente consiga exercer essa missão, esse propósito para aquilo a qual ela foi literalmente criada, né? Então, dentro aí dessa estrutura, né, do planejamento estratégico que a gente viu, a primeira coisa, gente, vamos definir a nossa missão, vamos definir qual que é o nosso propósito, né, para que eu existo. E aí sim, a partir disso eu consigo saber para onde que eu estou indo, que é a nossa visão, e com quem eu estou indo, que são os nossos valores, né? A forma como que a gente vai chegar lá. E com isso tudo definido, aí a gente pode começar a falar sobre um plano de ação. Como que a gente vai começar a colocar, né, esses objetivos em prática, tá? E aí, inclusive, essas definições que a gente está falando aí, elas vão refletir nas negociações da empresa, né? Quando a gente for colocar esse plano de ação, a gente for fazer projeções de balanço, de orçamento, tá? Isso aí tudo vai refletir, porque quando eu determino, eu vou traçar um orçamento, ou vou fazer uma projeção de um balanço, é onde eu quero chegar. E aí a gente vai definir como a gente vai chegar, os resultados que a gente quer alcançar, e aí os valores vão estar ali bem juntinho, porque o que eu estou disponível, né, que eu estou literalmente disposto a fazer e como fazer para eu poder conseguir esse objetivo, né? A troco de quê? A troco de quê, né? Porque, por exemplo, tem dinheiro que é preferível a gente nem ganhar, dependendo, né? Se isso realmente for romper com seus princípios, realmente do seu propósito, né? De quem você é. Certo? Querem complementar alguma questão aí disso de valor? Não? Nada, pessoal? Beleza. É bem tranquilinho mesmo essa questão do planejamento estratégico, né?
Então, pessoal, continuando aqui, né? Já definida essa primeira etapa, que é tão importante, que é essa etapa da identidade mesmo, né? De quem que a empresa é, o propósito que ela tem, quem ela é, para onde que ela está indo, né? Qual que é a visão dela? A gente precisa fazer a análise ambiental, né? Que é algo também que a gente já vem falando aí, né? Que é verificar o que está acontecendo no ambiente interno e externo, né? A gente vai verificar quais são, né? As análises críticas, né, que vão envolver ali aquela organização. E quando a gente fala de análise crítica, pessoal, a gente vai falar tanto de análise crítica, né, daquilo que a gente é bom e daquilo que a gente é ruim. E vai entrar a análise aí, né, de SWOT, que você já havia, não sei quem foi que havia já me perguntado lá atrás, quando a gente estava falando sobre a análise ambiental, né? Se estava relacionado com a análise SWOT. Tá, e muito, né? A análise SWOT é puro. Por quê? Porque dentro da análise de SWOT, gente, SWOT aí, né, são as iniciais aí, né, de algumas forças. Deixa eu ver quem que me chamou aqui. Disciplina. Ah, tá. Isso, Thaís. Então, aqui, olha, a gente vai determinar, né? A gente precisa fazer uma análise, né, interna aqui da própria organização. Quais são, né, as suas forças? Quais são os seus pontos fortes? Quais são os seus fatores chaves de sucesso? E isso vai fazer o quê? Vai ajudar a empresa, né, para ela saber naquilo que ela é boa. O que eu sou boa? Qual que é o meu diferencial no mercado? Tá? E nós temos também as fraquezas, né? Que é aquilo que eu não sou boa, aquilo que pode vir me atrapalhar, né? Algo que eu assim, pode me pegar ali de surpresa, né? Algumas questões e que atrapalhando eu chegar até o meu objetivo, tá? E no nosso ambiente externo, pessoal, a gente tem aqui, né, a avaliação das nossas ameaças e das nossas oportunidades. As oportunidades é a gente realmente parar para poder visualizar o que eu posso melhorar, onde que eu posso ganhar mercado, ou um cliente que eu posso captar, ou uma melhora no meu produto, ou um novo negócio que eu posso desenvolver, ou um novo tipo de produto, ou seja, quais são as oportunidades que eu estou vislumbrando dentro do mercado. Tá? Mas junto, pessoal, com as oportunidades, a gente também aqui tem as ameaças. Ou seja, quais são as dificuldades, né, que eu posso enfrentar para eu conseguir alcançar, por exemplo, essas oportunidades. Ou seja, eu tenho um concorrente forte, né? Ou o país está numa crise, uma recessão econômica, isso pode ser uma ameaça ao meu novo produto que eu quero lançar, né? Ou a questão própria financeira da minha organização, isso pode atrapalhar os meus fluxos de caixa, né? Então, essas ameaças a gente também precisa trazer ali dessa análise ambiental, interna e externa, tá? Que é aí a nossa famosa análise de SWOT, né? Que é onde principalmente dentro do planejamento estratégico, algo que a gente precisa ter muito claro, né? Eu já falei isso com vocês alguma aula para trás, que a gente precisa identificar o nosso fator-chave de sucesso, ou seja, o que eu sou boa, né? Qual que é o meu diferencial? E você tem que trabalhar, né, ainda mais para que isso seja cada dia mais forte, que isso seja cada dia mais relevante para o mercado, tá? Por quê? Porque isso é a sua razão de ter esse diferencial, né? O seu desempenho satisfatório é devido ao seu fator-chave de sucesso. E isso tem que ficar muito claro. E o fator-chave de sucesso, pessoal, ele pode ser tanto quantitativo quanto qualitativo, né? Igual por exemplo, eu estou trazendo aí um exemplo para vocês. A imagem de uma empresa na comunidade e no mercado em que ela atua, tá? Como essa empresa ela é vista no mercado? Isso é um fator-chave de sucesso
qualitativo, ou seja, é algo que vai estar intrínseco ali, né? É uma percepção do mercado, é uma percepção ali daquela comunidade. Agora, quando a gente fala assim, olha, qual que é a minha rentabilidade mínima, a minha maior rentabilidade, o que que o meu capital, ele realmente ele caracteriza ali para aquela sociedade, né? E tudo. Quando a gente está falando algo numérico, algo que a gente consegue medir, mensurar, são fatores quantitativos, tá? Então, nós podemos ter essa identificação desse fator-chave de sucesso aí, né? Tanto quantitativo quanto qualitativo. E isso é imprescindível, né? Isso aí é essencial para que a gente consiga crescer cada dia mais. Realmente ter algo para poder diferenciar no mercado aí, tá certo? Agora, nós vamos deixar para a próxima aula para a gente poder falar aqui dessas variáveis ambientais críticas, né? Que é essa questão da ameaça, das oportunidades, né? E depois, o que a gente vai falar? Eu vou falar com vocês um pouquinho sobre a questão de estabelecer esses objetivos e estratégias. E eu ia deixar para vocês um exercício hoje, mas eu resolvi não deixar hoje porque a gente não vai conseguir ver tudo nessa aula de hoje do planejamento estratégico. Mas o exercício ele já está pronto e o que nós vamos fazer? Vocês já podem já ir pensando aí, né, para a próxima aula, porque vocês vão fazer o planejamento estratégico. Por exemplo, vocês vão escolher, vocês podem fazer esse planejamento estratégico, né? Algo claro, né, gente? Mais simples, da empresa onde que você trabalha, ou vocês podem fazer até mesmo da própria família, ou vocês podem fazer o seu próprio planejamento estratégico. Então o que eu vou pedir para vocês que vocês já podem, inclusive, já ir pensando. Qual que é a missão? Qual que é a visão? Quais são os valores? Tá? Quais vão ser as estratégias que eu quero aqui definir? Quais são essas ameaças, essas oportunidades que eu posso aplicar? Tá? Se você não quiser fazer isso para a empresa, na empresa onde que você trabalha, né? Porque se você não quiser levar isso para o gestor nem nada, você pode fazer esse planejamento estratégico pessoal seu, tá? Você pode, onde você vai estabelecer os seus objetivos, mas para isso você vai ter que parar para poder pensar quem é você. Qual é a sua identidade? Qual que é o seu propósito? Qual é a sua visão e a sua missão? Quais são os seus valores? Que é algo que você não vai negociar para poder conseguir chegar até esse objetivo, né? Qual lugar que você está hoje? O que você tem de potencialidades? Quais são as suas forças, as suas fraquezas, as suas oportunidades? O que pode atrapalhar, né? Você chegar até esse seu objetivo, que seria as ameaças, e como que você vai chegar lá, que é a sua estratégia. Então, já vai pensando aí essa semana, que na semana que vem eu já vou trazer isso para vocês fazerem, né, como um exercício mesmo aí de colocar em prática esses conceitos que a gente está vendo aí do planejamento, seja de longo prazo ou do planejamento estratégico. Beleza? Combinado? Combinadíssimo. Combinado, professora. Então tá. Eu vou disponibilizar daqui a pouco aqui a aula lá, tá? E o conteúdo. E aí vocês podem dar, assim, o conteúdo da aula 3, ela ficou um pouco mais extensa, porque eu vou trazendo mais informações mais detalhadas sobre a questão do planejamento, tá? E nem deu para poder colocar tudo nessa aula só, senão ia ficar um volume muito grande de leitura para vocês. Mas na semana que vem, se Deus quiser, a gente finaliza aí o planejamento estratégico. Tá certo? Então, pessoal, bom descanso aí para vocês e para quem for continuar estudando, bons estudos. Beleza? Boa noite. Tchau, gente. Boa Tranquilo, noite. Obrigado, professor. Obrigado. Boa noite. Nada. Boa noite.